uma boa noite. Vou esperar alguns minutos para todo mundo se organizar, conseguir entrar, acompanhar a nossa live. Nessa segunda-feira, nós estamos iniciando mais uma live de estudo, tá? É um estudo bíblico rápido, mas eu espero que esteja edificando a sua vida aí grandemente, tá? Hoje nós estaremos fazendo uma live a respeito da vida com Deus, né? Quem assistiu, nós começamos os primeiros estudos falando sobre submissão, né? O que diz a palavra submissão dentro da Bíblia e o que diz a respeito de submissão com Deus, tá? Hoje nós estaremos falando a respeito da vida com Deus. Eu quero trazer alguns exemplos práticos e dentro da Bíblia, né, para que você consiga fazer essa diferenciação, né, você consiga colocar em prática no seu dia a dia aquilo que Deus espera de nós como cristãos. A partir do momento em que conhecemos a Bíblia, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, algo precisa mudar em nós. Nós passamos a ter a oportunidade de ler as Escrituras, de orar e de ter intimidade com Deus. E a respeito disso é que acaba transformando a nossa mente, acaba transformando o nosso dia a dia, acaba transformando os nossos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta e também acaba transformando o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, né, ou se você tem um aplicativo no celular, você pode estar baixando aí os versículos que nós vamos citar para que você possa acompanhar. Se não, você também pode separar uma folha, anota algumas coisas importantes que nós vamos dizer aqui, né, para que você possa você mesmo, né, estudar na tua casa, tirar um momento com Deus, para você se aprofundar nesses versículos. Esse momento de 1 hora, ele é um momento muito rápido. A gente não consegue aprofundar em alguns versículos bíblicos profundamente para que possamos explanar, né? Mas espero que seja o início da sua jornada com Cristo. Então, curve sua cabeça por um instante, antes de começar qualquer estudo bíblico, qualquer coisa que você for fazer para Deus, nós precisamos respeitar a presença de Deus. Então é o Espírito Santo que nos orienta, nos dá discernimento e sabedoria. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ministrar a Tua Palavra, de levar, meu Deus e meu Pai, um pouco do Teu conhecimento. Mas, Senhor, que não seja, meu Deus e meu Pai, as minhas palavras, que não seja, meu Deus e meu Pai, o meu pensamento, mas que neste momento o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, neste lugar, para falar conosco. Fala comigo, fala com quem está em casa, aonde chegar essa mensagem, Pai. Abre as mentes, que nós possamos entender mais de Ti. Gera em nós essa intimidade que estamos buscando. E transforma, meu Deus e meu Pai, cada lar que essa mensagem entrar. É o que eu te peço, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero resumir com vocês é que nós temos hoje, né, em todos os canais de comunicação, nós temos uma conta da Escola Bíblica Casa de Zadok. Então, se você ainda não segue, se você puder seguir, compartilhar, comentar, isso nos ajuda, tá? Nós não pedimos dinheiro, não somos uma igreja, nós apenas acreditamos que é possível levar o estudo bíblico e a mensagem de Cristo de forma gratuita nos 4 cantos deste mundo. Então você nos ajuda a alcançar mais pessoas a partir do momento que você compartilha uma mensagem nossa, tá certo? Nós vamos começar com o primeiro versículo, que é o chamado para viver com Deus, tá? Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, tá? Miqueias, que é no Antigo Testamento. Miqueias,
capítulo 6, versículo 8. Certo? Então, nós falamos a respeito do entendimento de submissão, né? Nós temos a submissão dentro do nosso relacionamento, que é o respeito para com o nosso marido, para com a nossa esposa, onde biblicamente, né, nós somos orientados aí. Nós temos a submissão a Deus, onde Deus nos mostra que nós devemos ter uma vida com Cristo. E hoje nós estamos estudando como vivemos essa submissão e essa vida com Deus em conjunto com todas as partes. Algumas pessoas nos deram o feedback, e aí eu quero agradecer, né, todos aqueles que recebem os nossos vídeos, que mandam no WhatsApp ou nos comentários dúvidas, sugestões, para que nós possamos estar passando nos próximos vídeos e orientando vocês. Isso enriquece muito o nosso trabalho. Então continue, dê o seu feedback, dê a sua mensagem, para que a gente possa cada vez mais gerar estudos enriquecidos da palavra, tá bom? Então, uma das seguidoras perguntou assim: pastora Nayara, irmã Bárbara, eu tenho a dificuldade de saber separar como que eu vou ser uma pessoa na igreja, uma pessoa em casa, uma pessoa para o meu marido, como que eu faço essa divisão desse tempo, essa separação, né? É uma dúvida muito grande. Então, não é que você vai ser várias pessoas em uma só, tá? Você vai ser você. Eu sou a Bárbara. Só que eu tenho que monitorar quem eu sou para os meus filhos, porque o meu papel com os meus filhos é um papel de mãe. Então a Bíblia diz que eu tenho que ensinar o meu filho no caminho que ele deve seguir, eu tenho que corrigir ele quando ele estiver errado, eu tenho que estar atenta na criação e nos ensinamentos que eu passo para ele. Eu tenho um exemplo de Lídia, eu tenho o exemplo da avó e da mãe de Timóteo, que ensinou Timóteo no caminho que ele devia seguir, ensinou, né, a maioria das coisas que ele sabia sobre Deus. Então, nós temos o exemplo de Maria e José, que fizeram o acompanhamento de Jesus, levava Jesus ao templo. Nós temos diversos exemplos de pais e de mães dentro da Bíblia, no qual nós podemos tirar, né, como nós devemos ser com os nossos filhos. Então, qual é o cuidado? Se eu levo ao pé da letra o meu título eclesiástico de pastora, aonde eu estou dirigindo às vezes uma igreja, de missionária, de presbítero, de os pais também, né, de pastores e tudo, eu chego em casa, quando passa do portão para dentro de casa, muitas das vezes eu cometo o erro de continuar olhando para os meus filhos com essa visão pastoral. Então, eu vou cobrar coisas deles que às vezes não cabe uma mãe ou um pai cobrar. E às vezes eu vou cobrar coisas eclesiásticas, né, direcionamentos, eu vou cobrar coisas que cabem dentro da igreja como uma doutrina da igreja. Então, dentro de casa, eu tenho que ter esse olhar maternal, eu tenho que ter esse olhar paternal, eu tenho que entender que o meu filho vai cair. Quando uma criança ela começa a andar, eu tenho que entender que ela vai cair, ela vai errar, ela vai machucar. Então, eu tenho que ter esse acompanhamento. Então, quando eu estou em casa, eu sou a mãe para aquela criança. Então eu tenho que procurar o que a Bíblia diz que eu sou para eu ser para essa criança. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, não perde um aniversário de um filho. Não perde um momento importante para o filho, não deixa de acompanhar os estudos na escola. Então, o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus, ela acaba refletindo nesse meu olhar e nessa minha visão. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se eu respeito Deus e eu tenho um relacionamento com Deus acima de todas as coisas, todos os outros relacionamentos que estão aqui embaixo, seja de marido e mulher, seja de filho, seja de cargo eclesiástico, eu vou respeitar esses relacionamentos. Se Deus está acima de todas as coisas, eu sou obrigada a respeitar esses relacionamentos. Então eu não vou xingar o meu filho, eu não vou amaldiçoar, eu não vou ofender, eu vou ter
a parábola aí da ovelha perdida, do filho pródigo, eu vou ter um olhar, mesmo que seja um filho que me traga um problema, eu vou ter um olhar diferenciado. Então, esse relacionamento com Deus que nós vamos falar aqui hoje, ele reflete na sua vida, ele reflete no seu casamento de forma total. Ele abrange tudo e todas as áreas da sua vida, se você aprende a executar o que é o relacionamento com Deus, tá bom? Então, Miqueias, capítulo 6, tá? Versículo 8, diz assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. E aí, com base nessa palavra de Miqueias, eu trago uma reflexão para você conseguir diferenciar na sua vida muitas coisas. Nos tempos da igreja primitiva, nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos da onde começa, né, o cristianismo, nós não tínhamos muitas coisas que hoje nós temos que são culturais, né? Nós, por exemplo, a aliança de casamento é uma cultura pagã. O Natal é uma cultura pagã. Como nós fazemos o casamento de entrar de branco, estender o tapete vermelho, tudo isso é cultural. O culto que nós fazemos hoje aqui no Brasil, por exemplo, você vai lá, um ministro da palavra começa o culto, a equipe de louvor vem louvar, aí vem a palavra. Então tudo isso, cada igreja vai instituindo de acordo com a sua doutrina, de acordo com a sua cultura, vai adaptando. Hoje algumas igrejas adaptaram, por exemplo, a cor das paredes, as luzes, as placas, os símbolos e tantas coisas. A Santa Ceia, uns interpretam de uma maneira que efetivamente é o corpo e o sangue de Cristo, outros interpretam como um simbolismo. A gente tem o batismo, uns preferem que o batismo seja feito no rio, seja feito em locais específicos, outros acreditam que se você orar numa piscina, num local, você pode batizar uma pessoa. Então, assim, muitas das coisas que nós conhecemos hoje, elas podem variar de acordo com o país, de acordo com a cor, de acordo com a cultura, de acordo com o jeito de cada um, né? Nós temos aí hoje os judeus, nós temos várias culturas que têm as suas festividades, que têm as suas crenças, né? E é muito importante a gente saber o que tem embasamento bíblico e o que não tem. A palavra de Deus diz que importa que amemos uns aos outros e devemos ter obediência a Deus. Ele já disse o que quer de nós. Então, esse versículo, assim como outros, também como o próprio Jesus diz sobre os dois principais mandamentos, né? Ame Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ele mostra um Deus simples e um Deus que quer de nós uma simplicidade de intimidade, de relacionamento. Então, fazer a obra de Deus não se limita a ir para o culto todos os domingos, não se limita a cantar louvores, não se limita a andar com a Bíblia embaixo do braço, não se limita a fazer teologia. Eu posso ter uma faculdade, como eu tenho a faculdade de gestão comercial, estou cursando a faculdade de teologia, me formo, faço a pós, me formo no ano que vem. Então, isso não me traz uma intimidade com Deus. Isso me traz um conhecimento da Bíblia, um conhecimento da história, que mesmo sem ter teologia, nós podemos e temos acesso hoje com a tecnologia, com as Bíblias que nós temos, com os estudos que são disponibilizados, com o Espírito Santo que nos dá sabedoria e conhecimento. Então, tudo isso nós podemos fazer? Podemos, mas isto não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, nos dá exemplo de pessoas que amam a Deus,
oram a Deus e cumprem os seus mandamentos. Então, a partir do momento que você lê a palavra, você sabe que você não pode xingar, que você não pode tratar vingativamente os outros. Você sabe que Jesus já morreu por você e que se você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai ter a direito à salvação, você se torna filho de Deus. Paulo, nas suas cartas, nos instrui a respeito do comportamento de um homem e de uma mulher de Deus, que se uma pessoa me ofender, agora eu já não tenho direito de ir lá fazer algo contra ela, muito pelo contrário, se ela está me pedindo um favor, eu tenho que fazer 2, eu tenho que ser melhor que ela, eu tenho que ser amável. A diferença no qual eu vou ter como cristã não é amar quem me ama, não é orar por quem é da minha família, é por aqueles que me odeiam, por aqueles que fizeram mal, por aqueles que falam de mim. A palavra de Deus deixa bem claro que a nossa briga não é contra o outro ser humano, não é entre nós, irmãos, e sim contra espíritos malignos, potestades, contra o espiritual que a todo momento luta para que a sua fé seja abalada. Então, o inimigo, ele a todo momento, ele luta para que você não creia que Jesus Cristo, ele é Senhor e Salvador. Então, você tem muitos fatos, você tem conhecimentos históricos, arqueológicos, você tem provas, você tem a Bíblia que mais de 1.600 anos de homens e mulheres que não se conheceram falam a mesma coisa. Hoje existem provas arqueológicas que provam a veracidade que a Bíblia não foi alterada, porque as cópias que se acham, mesmo com grande diferença de tempo, elas falam a mesma coisa, elas diferem uma palavra ou outra na questão de linguagem, Filadélfia com F, Filadélfia com PH, mas essas alterações de linguagem não alteram o conteúdo da Bíblia. Então, o inimigo, ele luta a todo momento para que você não busque esse relacionamento, essa obediência a Deus. A Bíblia nos fala para você não se embriagar, de você perder o seu controle. Então, aquelas pessoas que porventura bebem, bebem demais, brigam dentro de casa, xingam, amaldiçoam, acabam desobedecendo a Deus e impede de ter um relacionamento com Deus. Então, por mais que você esteja na igreja, a sua oração, ela não chega a Deus. Por quê? Porque na igreja, às vezes, você é uma coisa e dentro de casa você tem um comportamento de desobediência a Deus. Então, a mudança que Jesus quer em nós é essa, é uma mudança de mente, é uma mudança, uma transformação de comportamento, para que você busque não ser igual a Paulo, a João, a Bárbara, a Nayara. Você busque ser igual a Cristo. Você peça direcionamento dele: Senhor, eu quero ser mais parecido contigo, eu quero que você me ajude a parar com esse vício, com esse problema, eu peco nisso daqui, porque nós todos temos as nossas falhas, os nossos limites, os nossos erros, mas ser santo é estar na presença de Deus, é reconhecer a presença de Deus como soberania na sua vida. E aí, a partir deste momento, você começa a transformar todas as outras coisas. E aí nós vamos buscar não a perfeição, mas a direção de uma vida com Cristo. Davi, ele não era perfeito. Davi, ele era um homem, ele errou, ele falhou, mas ele era um homem de grande estima para Deus. Por quê? Porque mesmo mediante aos erros dele, mesmo mediante as falhas dele, ele reconhecia que existia um Deus, ele reconhecia que ele precisava de um Deus, ele reconhecia que ele era falho. Então, quando nós, o Espírito Santo, ele tem esse poder de entrar dentro do nosso coração, você sente na sua alma, ela sente a necessidade de reconhecer que ela é indigna, que ela é falha. Quando você se livra dessa soberba, de si mesmo, do seu ego, você reconhece que Deus, ele é maior. O Espírito Santo, ele te constrange nos seus erros, no quanto você é pequeno, e ele acaba te mostrando em que você pode melhorar, em que você pode ser melhor através do estudo da própria palavra de Deus. Então, para os homens, eu coloquei aqui o exemplo,
Como eu posso fazer isso? Ter esse relacionamento com Deus, Bárbara? Você pode agir com integridade no trabalho, ser justo nas suas decisões, tratar com respeito as pessoas. As mulheres podem tratar com misericórdia, né? Um principal atributo que o inimigo tenta tirar de nós mulheres, principalmente nos dias de hoje, é a humildade e a mansidão. Então, a mulher, ele trabalha ali o ego da mulher para que ela se sinta soberba, superior às outras mulheres, superior às pessoas, superior ao homem, essa cultura de eu sou independente, eu sou melhor em tudo. Então, a palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos ser mansos, humildes. Então, nós não somos superiores. Jesus, ele está acima de todos e nós estamos no mesmo patamar, né? Aqui nós temos o relacionamento com Deus, a intimidade e a confiança. Então você vai abrir em João, tá? João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada, tá? A versão da Bíblia que eu utilizo, tá? É a versão da Bíblia da linguagem de hoje, tá? Que ela é uma fácil compreensão. Quem está nos assistindo, às vezes é um jovem, às vezes é um adulto, mas um novo ou antigo convertido, você consegue compreender a mensagem melhor, tá? Mas ela é a mesma em qualquer Bíblia. Então, assim, Deus, ele nos diz, ele é a videira, é nele que nós podemos fazer as coisas. Então, se você se sente fraco, se você se sente com um problema, com um vício, com Bárbara, eu estou afastado, né, da presença de Deus, eu não consigo mais me ver numa congregação, me ver numa igreja, porque aconteceu um escândalo, aconteceu um problema e eu me afastei, ou por conta de pessoas, que na grande maioria das vezes nós nos afastamos por causa de pessoas, porque quando nós estamos enraizados em Cristo, ele é a videira. Nós esquecemos de todas as outras coisas, porque Cristo, ele é superior a tudo isso. Ele nos fortalece, ele nos transforma, ele nos dá caminhos e alternativas diferentes para prosseguir, mesmo quando a gente acha que é o fim do mundo. Então, dentro do seu relacionamento, busque essa intimidade, essa confiança de que Deus, ele é a base de tudo, de que ele é tudo aquilo que você precisa, nas circunstâncias boas, nas circunstâncias ruins, nas diversidades. Às vezes, quando você vai tomar uma decisão que você está em dúvida, peça o direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que ele, de alguma forma, ele vai falar com você. Faça propósitos assim: Senhor, eu vou orar contigo todos os dias a respeito dessa situação. Se for da tua vontade, ela vai acontecer. Se não for da tua vontade, vai dar tudo errado. As portas vão se fechar, porque eu rejeito a vontade, Pai, minha. Eu quero que seja feita a tua vontade. E aí eu tenho certeza que você vai ver as coisas acontecerem, e as coisas ruins que acontecerem, porventura as portas vierem se fechar, não entenda como um acontecimento ruim, como tristeza, como algo ruim que aconteceu simplesmente porque Deus é mau. Não, às vezes Deus está te livrando de uma situação futura, de um problema que vai acontecer, ou você está sendo encaminhado para um local que não é da vontade dele, que vai atrapalhar os projetos de Deus futuramente para te abençoar. Então ele tem as maneiras com que ele vai trabalhando na minha e na sua vida. E você precisa gerar no seu coração, através da oração, da palavra, você vai gerar essa confiança, esse relacionamento com Deus, tá? Nós temos também viver no Espírito, tá? Você vai abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Então, você separando do seu dia
um horário específico para oração, um horário para devocional, para leitura da Bíblia, todos os dias. Se você tiver essa busca, não por cumprir agenda, por cumprir meta, mas por ter sede de Cristo, por ter sede de ter Ele como amigo, de ter relacionamento, porque quando Deus cria, né, Adão e Eva, Ele cria nesse objetivo. A Bíblia diz que Deus ia todos os dias, né, ao pôr do sol ali, ia todos os dias ver Adão e Eva, ia todos os dias ao nascer do sol, ia ali ter um relacionamento todos os dias. Então, o que acontece? Ele criou eu e você com esse objetivo. Então, quando nós perdemos esse primeiro princípio, que é ter um relacionamento com Deus, nós já estamos desobedecendo a Deus. Nós já estamos cortando um princípio importante para nos alimentar espiritualmente. Porque o que nos difere, eu achei muito bonito um podcast onde eu vi o Rodrigo Silva falando com uma pessoa que era ateu, né? E ele falou assim, o que nos difere de você ateu? Eu posso ter a mesma vida que você, eu posso fazer a mesma faculdade que você, eu posso ter um casamento igual o seu, eu posso ter filhos igual você, eu posso construir casa, construir futuro, mas a hora que eu morrer, se eu tiver certo, eu vou para um lugar, né? Se você tiver errado, né? Se você tiver errado, você vai perder essa oportunidade. Se eu tiver errado, a vida acaba, porque eles acreditam, né, que a vida não tem um pós com Deus. Mas se eu tiver certo, você está perdendo a salvação, a vida eterna com Deus que morreu com você, morreu por você na cruz, né, e redimiu seus pecados, seus erros. Então você está perdendo a oportunidade de conhecer esse Deus a partir do momento que você não aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, por via das dúvidas, nesse raciocínio, você que não aceitou Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, eu acho que vale repensar. Vale repensar se esse Jesus, eu posso conhecer Ele, eu posso dar uma oportunidade, não vale a pena você tentar? Então tente, leia a Bíblia, tenha curiosidade de fazer um devocional, de ver o contexto histórico, não estude palavras isoladas, estude o contexto, o que Jesus quis falar, ore, peça para o Espírito Santo te mostrar, se fazer presente na sua casa, na sua vida, e eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida, porque mudou na minha. Então essa certeza eu posso te dar. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, está falando a respeito de viver no Espírito, tá? Eu tenho aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O que eu quero ressaltar com essa palavra, combinada com as que a gente já deu estudo, que é estudo de submissão e submissão a Deus. Você buscando, né, esses frutos do Espírito, como é que você busca isso? Através de oração, através de jejum, através de cultos que você pode fazer ao Senhor. E esses cultos, eles podem ser dentro da sua casa, pode ser com os seus filhos. A partir do momento que você senta os seus filhos, você fala, vamos cantar um louvor, vamos cantar um hino da harpa, vamos ler uma palavra, para que Deus possa trazer uma paz para o nosso lar, né? Aí eu trago um testemunho de coisas que eu vivi, por exemplo, que eu chegava em casa, eu queria sair. Eu mal chegava, eu entrava, a sensação é que eu não queria estar em casa. Eu queria, era uma perturbação, era uma tristeza, era uma angústia, era uma vontade de suicídio, de situações terríveis. E aí eu não tinha paz dentro de casa. Então eu não sei se você está passando por essa situação, porque nós temos
problemas psicológicos no qual a gente passa da mente, né, a depressão, a ansiedade, as situações que a gente passa, que não tem condição financeira, não tem religião. Você pode estar dentro da igreja, você pode ter um cargo eclesiástico e mesmo assim você está passando por essas situações. Então, você precisa falar para quem está dentro da sua casa. Você não pode viver dentro de uma prisão. Você precisa ter essa liberdade de falar: olha, vamos orar por mim. Bota os seus filhos para orar por você. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu marido. Coloque seu marido para orar por vocês. A primeira igreja que nós podemos ter, o primeiro local de intercessão que nós podemos ter é dentro da nossa casa. Então ore por paz. Senhor, tira a ansiedade de dentro da minha casa, tira a depressão, tira o medo, tira as situações que estão acontecendo, seja os problemas financeiros. Não deixa, Senhor, que nós venhamos passar fome, dificuldades. Abre as portas de trabalho. Então você não precisa se prostrar e aceitar tudo que vem de errado, e também não precisa se tornar uma pessoa dependente de alguém vir orar, de um pastor vir orar. O véu, ele se rasgou. Deus, ele te deu essa liberdade de orar, de pedir ajuda. Lógico que eu não estou tirando o papel dos pastores, não estou tirando o papel dos líderes religiosos que oram, que intercedem. Nós mesmos, na Escola Bíblica Casa de Zadok, na igreja que nós congregamos, nós temos esse papel de orar uns pelos outros, de orar pela vida, interceder pela vida daqueles que estão próximos a nós ou congregam conosco. Mas às vezes a pessoa ela não tem forças de ir, às vezes a pessoa ela não tem força de sair de casa, às vezes a pessoa é um líder eclesiástico, ele não tem quem ele pedir, né? Então você dentro do seu lar, você tem esse respaldo de estar orando, de estar pedindo um relacionamento com Deus dentro da sua casa. Por quê? Porque eu acredito, lendo a Bíblia, e a Bíblia me dá essa autonomia de falar, de que a Bíblia me mostra que a igreja primitiva, ela é um encontro onde nós temos comunhão com os irmãos em Cristo. Mas a minha casa, a minha vida com Cristo, ela começa, não é lá todo domingo na igreja, ela começa todos os dias dentro da minha casa. Porque entre um domingo e outro podem acontecer tantas circunstâncias. Eu não posso esperar para o próximo domingo para me orar por um problema, para me orar por uma situação, para me pedir o direcionamento de Deus nas decisões da minha vida, do meu casamento. Então eu tenho que ter esse relacionamento. A Bíblia ela nos orienta a ter um relacionamento com Cristo. E aí nós temos aqui os frutos do Espírito, tá? É impossível, a palavra de Deus diz que é impossível que você tenha o Espírito Santo e você não desenvolva esses dons. Então, se você não está desenvolvendo esses dons, se você está se tornando uma pessoa soberba, uma pessoa que grita, que não tem domínio próprio, uma pessoa que briga, uma pessoa que não é humilde, então você não está tendo um relacionamento com Deus. É um sinal vermelho de alerta que tem que entrar dentro da sua mente e você tem que parar para ler a Bíblia e orar a Deus e falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Aonde eu estou errando, que eu não estou conseguindo ter os frutos do Espírito Santo na onde eu passo, na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento, na minha igreja, seja onde você for. Você tem que estar desenvolvendo os frutos do Espírito Santo se você tiver um relacionamento com Deus. Senão algo está errado. E aí eu tenho certeza que se você buscar, você consegue achar onde você está errando, né? O Deus, ele não deixa encoberto nada. Próximo versículo que você vai abrir é Efésios, capítulo 2, versículo 10. Viver com Deus é viver com propósito. Cada um tem os seus dons e oportunidades únicas para servir a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O que eu queria destacar nessa passagem? Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro.
Quando Adão e Eva pecam no jardim, que perde esse direito de estar lá, a palavra diz que Cristo, né, tem ali o sacrifício do Deus, na verdade, tem o sacrifício do primeiro cordeiro, onde eles se cobrem com as peles. E desde então, né, se separa um cordeiro para servir a Deus ali como sacrifício no altar. E esse sacrifício ele vem vindo até Jesus. Jesus é o último cordeiro. A partir do momento que Jesus, né, cumpre o sacrifício ali, acaba, o templo ele é destruído, né? Os romanos vêm, destroem o templo. A partir desse momento não existe mais sacrifício de cordeiro no templo ali. Então, Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, a única porta. Todos os outros que somos nós, estamos assim, ó, na mesma linha. Eu não acredito num evangelho, porque a Bíblia ela não nos fala isso, que existe Jesus, o pastor e você. Não. Existe Jesus, aí aqui tem o pastor, tem o presbítero, tem o membro, tem o cordeiro, tem o judeu, tem os gentios, tem todos na mesma patamar. Porque a palavra de Deus nos fala que todos pecaram, todos erraram, todos falham, todos precisam de arrependimento. Todos precisam do sangue de Jesus para redimir os seus pecados. Todos sem o sangue de Jesus não verá a Deus. Todos sem fé em Cristo não verá a Deus. Então, a palavra, ela nos diz que todos nós temos dons, né? Fala que nós temos ali um dom para pregar, o dom para profetizar, o dom para louvar, mas nós temos, cada um tem o seu diferencial, o seu serviço, a sua forma, né? Eu conheço pessoas magníficas que, se você botar ela ali na portaria da igreja, ela fica 30 anos ali, mas ela é o melhor porteiro que existe na face da terra, que sabe recepcionar as pessoas, sabe tratar bem, sabe cumprimentar, sabe falar de Jesus. Como eu conheço pessoas incríveis para o evangelismo, aquela pessoa sabe ganhar almas como ninguém. Mas se você colocar ela dentro da igreja como um pastor para direcionar a igreja, ele não consegue, ele não dá conta. Então, não existe uma hierarquia assim. Existe uma hierarquia assim. Cada um está na sua função ali no mesmo patamar e todos abaixo de Cristo. Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Nós não somos melhores do que ninguém, porque nós falhamos. Se fôssemos melhores, se você for melhor, conseguir ser melhor, conseguir ser uma pessoa que não peca, então você não deveria estar aqui, você deveria já subir ali para Jesus na glória. Se você está aqui é porque você erra, você falha, você peca como todos nós. E você precisa de Cristo na sua vida como eu preciso. E é por isso que nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos guardar a nossa coroa para que ela não seja roubada. Nós devemos nos arrepender, nós devemos sempre estar atentos para que a gente não perca a nossa salvação. Porque o leão está ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo que você cometa a falha de achar que você é alguma coisa, a soberba de achar que você é alguma coisa, que é por mérito seu. Eu não acredito numa pessoa que se converteu, que ela acha que ela fez algo para Cristo, se ela serviu 10 anos, 15 anos, é que ela tem mérito em alguma coisa, que Deus deve alguma coisa para ela. Não, nós não compramos Cristo, nós não pagamos nada para Cristo, nós não merecemos nada do que nós venhamos fazer, até porque o egoísmo do nosso coração, basta uma circunstância leve para você ter dúvida, basta um problema vir, um vento vir, basta alguém falecer para você ter dúvidas sobre tudo, para você ser atingido por situações, para você ficar temeroso. Basta o inimigo manifestar ali próximo a você que você vai alguns temem, tem um temor de sofrer alguma coisa. Então, é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o Espírito Santo que te fortalece, que te dá, como a Bíblia diz, te dá essa armadura
é o relacionamento com o Espírito Santo, é a leitura da palavra, é a oração, o devocional, que te dá essa força para você continuar. E aí, viver com Deus mesmo em meio às dificuldades. Tem uma passagem em Romanos 5, que essa passagem tem mais ou menos um ano que eu vim fazer um estudo sobre ela. Romanos 5, do versículo 1 ao 8. E eu me apaixonei por essa passagem, porque ela nos mostra, né, a resposta para aquela pergunta: por que às vezes existem coisas ruins que acontecem comigo, com você, né? Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 8 diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, né? Você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então fique firme, não desista, né? Fique todos os dias até o último dia da sua vida. E também nos alegramos, versículo 3, também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Aquele crente, aquele cristão que fala que não está passando por problemas ou sofrimentos, você desconfia. A vida com Cristo, ela é de sofrimento. As situações, elas acontecem para produzir paciência em você, para moldar o seu caráter, para moldar, te lapidar, moldar o seu coração, trazer humildade. Nós achamos às vezes que o nosso braço é forte, que o dinheiro manda em tudo, que a ordem que nós damos, né? Alguns são militares, eu sou militar, se eu der uma ordem, tá feito. E nós achamos por si só que nós damos conta. Então a circunstância, ela vem e ela nos confronta e ela fala assim: ó, você não é nada. Porque se Deus quiser fechar todas as portas, você não é nada. Se Ele fecha, a palavra de Deus fala que se Ele fechar uma porta, ninguém abre. Então existem coisas que você luta, você peleja, você faz tudo certo e você fala: meu Deus, a matemática não está batendo, eu fiz tudo certo até chegar ali, então eu tenho que ter esse resultado. Mas se Deus não estiver à frente, se Deus não permitir, nem a nossa saúde nós conseguimos mandar. Às vezes tem pessoas que vão deitar hoje bem e amanhã acorda e descobre que tem um câncer, que tem um problema, que tem... Isso é... Deus mostra para nós. Nós não temos domínio em nada. Ele é dono de todas as coisas. Então, versículo 4. A paciência traz a aprovação de Deus. Você, quando uma circunstância ruim acontece com você, que é para gerar paciência em você, em vez de você tomar uma decisão rapidamente, em vez de você xingar, em vez de você reagir, você tem paciência para orar, para esperar de Deus a decisão? Ou você quer que você tome a decisão e Deus acate o que você decidiu? Então, quando uma circunstância vier, quantas das vezes depois que eu me reconciliei com Cristo, veio circunstâncias que eu olhei assim e falei: Senhor, se fosse eu antigamente, eu faria isso, eu faria aquilo, eu responderia assim. Mas Senhor, como eu devo responder? Como eu faço isso daqui? Porque eu não quero que a minha decisão seja, eu quero que o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E aí quando você não responde na hora, você tem a paciência de perguntar a Deus como você deve responder. Aí é onde Deus, ele tem uma aprovação. Ele tem uma aprovação, ele vê a sua obediência. E aí você consegue mover o coração de Deus para que ele possa trabalhar na sua vida e direcionar da melhor maneira. Essa aprovação de Deus cria esperança. É onde nós cremos que, olha, eu estou fazendo isso, eu sei, eu confio no meu Deus, que Ele está à frente. E aí você tem fé. Essa esperança, ela não nos deixa decepcionados. Versículo 5. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A Bíblia diz que Ele não nos deixou só. Versículo 6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Quando Cristo morreu, você não tinha nem nascido.
Ele morreu quando você era má, quando você tinha um coração ruim, quando você tratava sua esposa mal, quando às vezes agredia ela, quando você era ruim com seus pais, quando você estava no seu pior. Cristo morreu por você na cruz. E aí a palavra de Deus fala assim: dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, pode ser, né? Às vezes uma mãe por um filho, né? Mas versículo 8: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então esse versículo, ele é um dos versículos assim mais sensacionais que eu creio, que eu já vi, porque ele nos lembra, essa passagem ela nos lembra que Cristo nos escolheu, nos amou no nosso pior. Você já viu uma pessoa no pior dela? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente irritada quando eu tô na TPM. É uma das minhas piores momentos do mês, que eu fico irritada. E o meu esposo, ele tenta me amar mesmo quando eu estou irritado. Mas Cristo, ele faz isso muito melhor do que nós. Então você, imitando Cristo, você tem que amar a sua esposa, o seu esposo tem que te amar, mesmo no seu pior. Mesmo quando você estiver irritado, mesmo quando você estiver irritada. Então, se vocês entendem essa ligação, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu respeito a Deus, eu automaticamente consigo cumprir os meus relacionamentos de marido e mulher, de pai e filho, de mãe e filho, no trabalho, na igreja. Eu consigo cumprir os meus relacionamentos de maneira diferente, porque a minha devoção e a minha obediência a Deus, ela desce e inunda todas as outras áreas da minha vida. E aí eu entendo que a Bíblia nos fala que a nossa família, ela é a base de todas as coisas. Então a igreja, ela não pode estar acima do seu esposo. Seu esposo está doente, está acamado, está precisando de você, é o aniversário dele, é o aniversário dela. A igreja, uma reunião que tem todos os meses, que tem todas as semanas, ela não pode estar acima do seu casamento. Biblicamente, a Bíblia nos ensina que Deus criou a família. Deus deu essa prioridade para a aliança que você tem com seu marido. Qual é a felicidade que Deus vai ter em ver você quebrar sua aliança no seu casamento para cumprir uma doutrina da igreja? Se o seu relacionamento tem que estar a Deus acima de todas as coisas, e aí vem as pessoas. É a mesma coisa com seus filhos. Você tem que amar os seus filhos. A Bíblia diz que de que adianta eu ganhar o mundo todo e eu perder os meus. Eu perder a minha casa, eu perder minha família, eu perder, sabe, os meus filhos crescerem não querendo saber de Cristo. Por quê? Porque eu botei a igreja acima de todas as coisas. Eu tenho que entender que eu, dentro da obra de Deus, eu sou sim substituível. Existem pessoas que falam assim: não, se fulano não ministrar o culto, entendeu? Ninguém vai para a igreja, porque o pastor é insubstituível. Gente, está errado. Cristo é insubstituível. E se a presença de Cristo desce sobre todos nós, tem que ter pessoas que saibam ministrar a palavra se o pastor não tiver. O pastor, ele não pode sacrificar a família dele, perder os filhos, perder o casamento por conta da igreja. A igreja tem que ser uma comunhão onde todos juntos derramam a graça de Deus, compartilham testemunho, louvam a Deus juntos e não sugam quem mora, né? Quem faz a obra, quem é os obreiros da casa do Senhor. A igreja não pode ter essa capacidade de sugar as forças, de tomar todo o tempo. Nós somos sim substituíveis, entenda isso. Preze pela sua saúde, o seu relacionamento com Deus. Nós temos aqui 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 15 e 16, diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Esse santo aqui que Deus nos coloca não é uma santidade que nós temos em relação a não pecar, tá? É uma santidade que nós temos que ter em relação à obediência a Deus. Cristo, ele veio, ele cumpriu toda a lei, ele não teve pecado, ele morreu por nós e ele foi obediente a Cristo até o final. A palavra de Deus, a Deus até o final. A palavra de Deus diz que Cristo fala assim: Pai, se puder, né, afasta esse cálice de mim, mas se não, seja feita a tua vontade, né? Cristo, ele tinha, né, se ele pudesse, ele não morreria na cruz, mas ele queria que a vontade de Deus fosse cumprida. Como ser humano, quem é o ser humano que quer sofrer todas as consequências do mundo inteiro? Mas ele quis fazer a vontade de Deus. Então ele foi santo, ele cumpriu o que tinha que cumprir. Você tem os seus propósitos com Deus para cumprir. Você lendo a Bíblia, você descobre os seus propósitos com Deus, você descobre aquilo que Deus requer de você. Tem pessoas que vão ganhar o mundo inteiro, assim, na questão de hoje influenciar através da internet, pregar a palavra, viajar, fazer viagens missionárias. E tem gente que vai ganhar os seus vizinhos. Tem gente que vai ganhar o seu bairro. Tem gente que vai ganhar uma alma. Mas Deus sabe o propósito que tem na sua vida. Mas cumpra, seja obediente a Cristo com o que você tem que cumprir. Não se cobre pelos outros. Existem pessoas que pregam, que colocam que todo mundo tem que fazer uma hierarquia assim na igreja. Você tem que entrar, virar presbítero, pastor, diácono, apóstolo, abrir igreja, fazer isso, fazer aquilo. E se a mulher não acompanhar junto, a mulher não é convertida. Não, irmãos. Existem pessoas que nunca vão ser pastores, nunca vão ser pastoras, mas ela vai ganhar a família dela de forma sensacional. Ela vai dar um testemunho no trabalho dela, vai ganhar pessoas no trabalho dela. E se Deus criou ela para isso, e ela viveu uma vida santa com Cristo em obediência à palavra de Deus a vida toda, já valeu. Para você pode não ser suficiente, mas ela está cumprindo o que Deus mandou e deu para ela. Porque importa é que nós sejamos santos cumprindo a palavra de Deus, obedientes ao que Deus fala que nós devemos ser. E aqui na Bíblia ele nos orienta acerca de todas as áreas da nossa vida, não é só de uma, de todas. Então não negocie princípios, não negocie palavras, não negocie atitudes. Viva em comunidade. E aí, para finalizar, eu quero abrir com você Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz assim: Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, o que nós falamos aqui, né, não quer dizer que você vai deixar de ir para a igreja. Não quer dizer que você não vai congregar em um lugar. Mas quer dizer que você vai olhar de forma diferente para a palavra do Senhor. Você vai olhar de forma diferente o relacionamento com Deus. Você vai começar a buscar de Deus. Deus me mostra o que é doutrina, o que é cultura, o que é dogma de igreja, o que uma pessoa acordou, entendeu? Escreveu lá e botou para todo mundo fazer, mas não tá na sua palavra. Me mostra o que é a tua palavra, e para você aprender essa diferença, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar contexto histórico, você tem que estudar o que a Bíblia está querendo dizer de verdade, o que é a palavra. Você tem que orar para que Deus abra a sua mente, para que você consiga compreender. E assim, respeitando, amando a Deus sobre todas as coisas e respeitando uns aos outros, eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. A sua vida vai mudar, o seu semblante, a sua alegria. Porque a Bíblia nos fala que o que pode nos fazer um homem? Nada.
Nada. O homem não consegue tirar a sua alegria se você estiver em Cristo. As circunstâncias, elas podem vir, podem tentar te abater, mas você consegue olhar e falar: meu Deus, Ele é maior que todas as coisas. Você consegue mudar a perspectiva de tudo tendo Cristo à frente. Amém? Então, se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode colocar nos comentários, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais ou através do WhatsApp. Se você quiser uma oração, se você quiser uma causa na sua família, você está precisando de oração, você pode entrar em contato conosco. Como eu disse no início, nós não cobramos nada. Não estamos aqui para defender placa de igreja, não somos uma igreja. Nós queremos que você conheça Cristo, que Cristo possa alcançar a sua vida. E é por isso que eu oro hoje. Eu deixo aqui no final dessa live, antes da gente orar e encerrar, as condolências, né? A tristeza que nós temos hoje como Escola Bíblica Casa de Zadok a respeito das famílias dos judeus que numa praia na Austrália, lá em Sydney, eles estavam iniciando o primeiro dia do Hanukkah e veio 2 homens e acabaram, né, atirando em muitas pessoas. Uma criança de 10 anos, uma menina, faleceu. Foram mais de 15 mortos. A gente teve mais de 40 feridos. E isso entristece para nós, né? Ainda nos dias de hoje, essa perseguição aos judeus, mas nos entristece porque é a prova viva, né, da falta de conhecimento, da falta de conhecimento bíblico, da falta de Deus na vida dessas pessoas que não conhecem o amor ao próximo, não conhecem o amor a Deus verdadeiramente e não conhecem o amor ao próximo. A partir do momento que eu me sinto confortável em agredir, seja verbalmente, fisicamente, a vida de uma pessoa, pelo que ela pensa, pelo que ela acredita, não é o propósito que Deus nos criou. Então, eu oro, né, para que, né, Deus conforte, nós oramos para que Deus conforte a família dessas pessoas que estão passando por essa situação, e nós acreditamos que a palavra de Deus, ela pode libertar, ela pode mudar a situação de muitas pessoas, para que menos situações como essa aconteçam, para que Deus entre e mude o coração das pessoas. Amém? Então vamos orar, encerrando. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Se você tem alguma sugestão, entre em contato conosco. Vai ser um prazer falar com você, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por mais uma vez poder ministrar a Tua palavra, o estudo bíblico. Pai, eu sei que muitas das vezes, Senhor, nós não temos a confiança, Senhor. Nós não nos sentimos dignos. Muitas vezes, Pai, como eu me senti indigna, Pai, de conhecer a Tua presença, de conhecer, meu Deus, meu Pai, os Teus caminhos profundamente. Mas, Senhor, ensina-nos todos os dias a Tua palavra. Abre os nossos olhos, nos dá sabedoria para buscar essa intimidade contigo. Que todos os dias, ao acordar e ao deitar, nós possamos ter esse relacionamento, essa intimidade com a Tua presença, essa intimidade, meu Deus, meu Pai, com o Senhor. Aqueles que não conhecem, Pai, que seja essa live como sinal na vida dessa pessoa, Pai. Bota naquele lugar um sinal, Senhor, e que essa pessoa, a partir de hoje, tenha a oportunidade, Pai, de Te conhecer. É o que eu declaro pelo poder do sangue de Jesus. Mantenha, Senhor, a Tua palavra, o Teu sinal sobre a vida deles. E que tudo aquilo que vem tentar impedir, Pai, possa parar em nome de Jesus. Possa parar. Seja impedido, Pai, de frustrar os Teus planos na vida dessa pessoa. Que os Teus planos sejam maiores, meu Deus. Que a Tua vontade seja maior sobre as nossas vidas. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém?
E é isso. Um abraço para você e que Deus te abençoe. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente. E eu espero que você esteja conosco. Segunda, quarta e sexta. Uma ótima semana.